Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com você. É sempre bom estar aqui com vocês nesse momento de que nós vamos compartilhar a palavra de Deus na nossa classe de escola bíblica. E o culto hoje se estendeu um pouquinho. Nós estamos começando agora 10h16, um pouquinho atrasados, mas vamos iniciar orando já. E à medida que você for entrando aí na sala, vai dando um alô para a gente poder comentar. Paulo Carvalho, bom dia. Ô pastor Paulo, Deus abençoe. Já está conosco aqui na sala, né? Vamos orar. Nós vamos falar hoje conversar um pouquinho sobre acompanhando as decisões, né, no caso do evangelismo. E vai ser muito, muito importante o que nós vamos falar, tá bom? Senhor, muito obrigado pela tua graça, pelo teu amor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E nesse momento, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor venha falar conosco com esse estudo e com a palavra de Deus sendo ministrada. Obrigado pelo que ouvimos já no culto, pela palavra falando sobre a graça, e é justamente aquilo que queremos transmitir para as pessoas, da sua graça maravilhosa. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre acompanhando as decisões, né? É um assunto bem importante que nós queremos estar... Nós vamos falar aqui, perdão que eu estou aqui vendo também mensagem de WhatsApp, né? E nós estamos aqui também acompanhando os irmãos no WhatsApp que estão mandando mensagem aqui. Eu vou dizer aqui que já estamos ao vivo. Amém. Bom, vamos lá. Tem mais irmãos entrando na sala aqui, a Marileia, Paulo Augusto. Estamos vendo vocês aqui, podem interagir no chat, tá bom? Meus irmãos, acompanhando as decisões, né, nós precisamos estar preparados para isso, né? Então eu coloquei aqui uma analogia, que eu já falei isso em outras oportunidades, né? Deixa eu só puxar aqui a minha apresentação, né? E coloquei aqui para nós refletirmos, né? Eu coloquei aqui falando sobre obstetra ou obstetriz, popularmente a chamada parteira ou doula, né? Que é alguém que assiste um parto, assistente de um parto, né? E a figura do pediatra, que é a especialidade médica de cuidar das crianças, né? O sentido literal da palavra pediatra, no original lá, que originou no grego, é curandeiro das crianças, né? Então, essa analogia que eu estou fazendo entre o obstetra, ou a parteira, a doula, e o pediatra, no seguinte sentido, que nós, espiritualmente, quando falamos a palavra de Deus, vamos compartilhar o Evangelho, nós queremos que as pessoas recebam o Evangelho, a graça de Deus, e com isso o que vai acontecer espiritualmente com elas? É aquilo que Jesus falou a Nicodemos: é necessário nascer de novo. Então, ali, naquele momento, quando há uma decisão de fé, a pessoa está nascendo de novo, nascendo espiritualmente. Porque a palavra diz que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, né? Então, espiritualmente, estávamos mortos. Então, quando nós... Deixa eu ver um recadinho aqui. Beleza. Quando nós recebemos Jesus, nós nascemos de novo. Então, a analogia é do nascimento natural, né? Então, quem estava ali para auxiliar nossa mãe na hora do nascimento? Estava ali, por exemplo, o médico, ou, para quem é mais antigo,
né? Uma parteira, uma pessoa que estava assistindo, estava ajudando a nascer. Então a nossa figura como evangelista é ajudar uma pessoa a nascer espiritualmente. E agora, como é que faz? Essa é uma criança, nós precisamos agora cuidar. Né? Aí então, quando você teve o seu filho, quem aqui já teve a experiência de ser pai ou mãe, o que você passou a fazer? Teve visitas médicas ao pediatra. Você vai e leva o teu filho para o acompanhamento ao pediatra. Então ali você está levando o seu filho para ser cuidado, para que ele tenha um crescimento saudável, um desenvolvimento normal. Né? O pediatra ele vai fazer exames, vai fazer um exame clínico, vai fazer talvez um exame mais detalhado. A primeira coisa que faz lá no hospital é o exame do pezinho. Então, para tudo o quê? Para que o teu filho, a criança, desenvolva com saúde e seja alguém que vai ter uma vida normal, uma vida saudável. Espiritualmente é a mesma coisa. Nós temos que ajudar a nascer, mas também cuidar, para que este novo convertido, essa pessoa, ela tenha um desenvolvimento saudável, um desenvolvimento em que ela cresça espiritualmente e passe a dar frutos. É importante já pensarmos nos frutos. Né? E nós pregamos o Evangelho. E agora? Né? Nós sempre devemos esperar os frutos. Quando você semeia, você tem que esperar o fruto. Então, lá no Salmo 126, versículos 5 e 6, diz que os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Se evangelizarmos sem perspectiva de fruto, nós estamos perdendo tempo. Imagine você sair para evangelizar, ou o semeador, né? Vamos agora a outra analogia com a semeadura. Quando nós saímos para semear um campo, a gente quer ver o fruto. Né? É o que nos alegrará ver, com o passar do tempo, aquele campo bem semeado. E o fruto, a gente pegar na mão, a gente vê, puxa, isso aqui foi fruto de uma semeadura, de um trabalho. E quando nós vamos fazer a obra de Deus no evangelismo, é a mesma coisa, nós temos que ter essa expectativa. Como eu já falei, nós nem sempre, nem todas as pessoas que nós falarmos de Jesus, elas vão corresponder, ou vão aceitar, ou às vezes aceitam num primeiro momento, mas não vão em frente, isso aí é com Deus. Mas algum fruto vai vir, pode ter certeza. Se você está orando, você está buscando ao Senhor a direção de Deus em oração, o Senhor vai operar. Ele tem almas a ser ganhas. Ele tem, como ele disse a Paulo com relação à cidade, se não me engano, de Filipos, agora posso estar enganado, depois a gente vai ver na Bíblia. Ele fala, eu tenho muito povo nessa cidade. Eu tenho muito povo a alcançar. Tenho certeza que onde você estiver, Deus tem pessoas que quer salvar. Ele quer salvar todas as pessoas. Ele quer. A Bíblia diz que Deus ele não tem prazer na morte do ímpio, mas antes que o ímpio se arrependa e se converta dos seus maus caminhos. Deus quer salvar. Então, quando você semeia a palavra, vai vir fruto. E esse fruto vai cair na tua mão. Às vezes não. Às vezes o outro vai colher e o outro vai cuidar. Mas alguma coisa, alguém mais próximo de você, você vai ter que cuidar. Você vai ter que estar junto. Tá? Deixa eu só dar um alô aqui para mais pessoas. Regina, bom dia. Paulo de Favre, bom dia. Humberto e a Vanessa, o Elton, né? O áudio está baixo, vou aumentar aqui, tentar aumentar. Se alguém tiver com problema, avisa aí. Mas acho que o áudio eu estou no máximo aqui. Né? Amém. Então, irmãos, nós temos que estar preparados. E quando esses frutos vierem, nós temos que estar preparados para discipular o novo convertido. Então, na nossa estratégia de evangelismo, nós temos no acompanhamento imediato, nós temos lá
um trabalho que a gente chama de visita após 7 dias. Ou seja, você faz uma visita a uma pessoa, falou do Evangelho e você já deixa engatilhado uma visita para a próxima semana. Ou seja, você vai continuar acompanhando essa pessoa. O objetivo é que essas visitas, que esses encontros passem a ser regulares. Ou seja, agora entramos no que a nossa igreja, e que muitas igrejas, ou qual é a essência também do Evangelho, é nós acompanharmos, fazemos o discipulado, tá bom? O discipulado, ele é a base do crescimento da igreja, ele é a base do crescimento espiritual. Eu fui discipulado no início da minha carreira cristã e discipulei várias pessoas. É necessário isso, tá bom? E você precisa estar preparado. Existem muitas definições de discipulado. Eu encontrei, escolhi uma aqui, vamos conversar sobre ela. Que discipulado significa aprender de Jesus e se tornar mais como Ele. Todo cristão é chamado para ser discípulo de Jesus e para ensinar outros a serem discípulos. Não basta acreditar. Nossa vida deve ser toda dedicada a seguir Jesus. Isso é discipulado. E vamos reforçar, sempre fundamentado na Bíblia. Tá? Meus irmãos, o novo convertido, ele deve ser discipulado e já ser direcionado a testemunhar, a dar fruto. Ou seja, você ensina ele a ser discípulo e ele também já vai ser direcionado a ensinar outros a serem discípulos. Por que é importante isso? O novo convertido é alguém que tem uma rede de relacionamentos de pessoas que precisam ouvir do Evangelho. Já falamos isso um tempo atrás, que quando você é convertido há muito tempo, é uma tendência natural a sua rede de relacionamento ela ficar filtrada com pessoas que são também da mesma fé que a nossa. A gente muitas vezes restringe, exceto no trabalho. Às vezes no trabalho você se relaciona com pessoas que não são cristãs, mas aquele relacionamento mais chegado, mais íntimo, você só tem com pessoas do seu meio, do nosso meio. Deixa eu dar uma olhada no WhatsApp aqui, os irmãos estão chamando. Ok. Então, o meu grupo, rede de relacionamento, ela é bem restrita a pessoas cristãs. O novo convertido, ele já vem diferente. Ele vem com uma rede de relacionamento na sua família e trabalho com muita gente que não é convertido. Então, ele é uma farta oportunidade de você já treiná-lo para ele lista. Vamos ver o comentário aqui. Exatamente, o pastor Paulo Augusto está dizendo que o novo discípulo entra em lares que nós oramos. Isso é verdade. O novo convertido, ele consegue nos levar a pessoas que nós normalmente temos. Eu vivi isso na prática, né? Então, é muito importante já ele começar com essa... Porque quando você vê que uma pessoa fica na igreja e ela fica um pouco estática no início, só recebendo, ela começa a ficar dente, ela começa a não ter uma visão de que ela pode fazer a diferença na vida de alguém, a tendência é ela ficar ali um crente acomodado. Então não é isso que nós queremos. Nós queremos, pelo contrário, nós queremos pessoas que têm essa sinalzinha aqui que foi desconectado. Reconexão. Voltamos. Tá? Meus queridos, eu quero hoje trabalhar com vocês também vários textos. Diz que está travando aqui. Voltamos, tá? Vão dando um alô aí para mim.
Então, meus irmãos, eu quero trabalhar com vocês hoje bastante versículos bíblicos, né? E quero começar aqui, né, meditando com vocês sobre esses versículos. Vamos lá. Veja bem, lá em Mateus capítulo 18, versículos 18 a 20, vamos ler aqui. Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então nós vemos aqui a primeira situação, obediência ao Mestre. Se nós somos cristãos, nós somos servos de Jesus Cristo, por obediência nós temos que fazer discípulos, nós temos que fazer o discipulado. E aqui está a receita, né? Fazer discípulos, nós temos que batizá-los, realmente levá-los ao batismo. E aqui está a receita do batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer aquilo que eu ordenei a vocês, ou seja, o que eu falei para vocês, vocês vão replicar, vocês vão multiplicar isso para outras pessoas. Então já é a obediência que nós devemos seguir aqui, o discipulado. Em João 13, no capítulo 13, versículo 35, Jesus diz: Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Nós vimos hoje pela manhã no culto a palavra do pastor Sérgio, falando sobre amor, que amor é expressão, tem que ser expressado. Então, discipulado, ele é relacionamento. Não existe discipulado sem estar com relacionamento. Nós temos um relacionamento com as pessoas. Então, o amor, todos vocês saberão que são meus discípulos se vos amarem. Então, no discipulado é onde também nós conseguimos exercitar o amor. Mais para frente a gente vai falar sobre a questão do isolamento, porque o discipulado vai quebrar o isolamento, né? Vamos falar um pouquinho mais profundamente sobre isso. Mas já vou adiantando que não existe vida cristã no isolamento. Existem situações que nós temos que ir contra elas. Pessoas que querem se isolar dizendo: eu vivo o cristianismo eu sozinho. Não existe, é antibíblico isso, não tem precedente na Bíblia. Tá? Então esses versículos, alguns versículos que nós estamos trabalhando. Deixa eu pegar mais aqui. Tá? Lucas capítulo 6, versículo 40. Diz assim: O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. O discípulo, ou no discipulado, nós entendemos qual é o nosso lugar. Qual é o nosso lugar nessa cadeia, não é cadeia alimentar, mas é a cadeia de discipulado. O nosso lugar é que nós vamos buscar cada vez mais ser parecido com o nosso mestre, mas nunca estaremos acima dele. Nosso mestre é Jesus. Então nós lutamos no discipulado para ser mais parecido com Jesus o possível, mas não ele é o Senhor. Então entendemos o nosso lugar. E também como discipulador, né? Nós não somos donos dos nossos discípulos. Eu vejo em alguns lugares uma distorção muito grande sobre isso, porque se torna assim que o discípulo ele é submisso em tudo ao discipulador. O discipulador passa a ser o pastor desse discípulo. Tudo que esse discípulo tem que fazer, tem que reportar ao discipulador, tem que pedir autorização, tem que pedir a bênção. Não é bem assim, tá? Nós temos que entender o nosso lugar. Nós estamos ali para ajudar o nosso discípulo
a se parecer mais com Jesus, não conosco, e não estar sobre nossa tutela todo o tempo. Ele tem que começar a ter a sua experiência própria com Jesus Cristo, tá bom? Então, com relação a isso, nós temos que entender o nosso lugar, tá? Outro texto, João 8, 31, 32. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Amém? Então, queridos, deixa eu só ver aqui. Pessoal, estão na sala aí? Vão dando um toquezinho aí. Meus irmãos, estou com um problema na internet aqui, não sei o que está acontecendo. Deixa eu ver se eu consigo resolver rapidinho aqui. Vamos lá. Então, voltando aqui, o texto que nós estamos passando aqui. Em João 8, 31, 32. Quando nós trabalhamos o discipulado com a pessoa, nós queremos que ela fique firme na palavra, né? Como Jesus diz aqui, e essa firmeza na palavra, essa fidelidade à palavra, mostra que essas pessoas realmente são discípulos. E nessa fidelidade à palavra, nós vemos que há libertação. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Então, no discipulado tem que haver libertação. Libertação de tantas coisas erradas, conceitos errados, uma cosmovisão do mundo errado que nós tínhamos quando estávamos longe de Deus. Isso tem que começar a ser derrubado e começar a ser colocado no lugar dos princípios do Senhor. Então, você não simplesmente derruba um princípio errado, mas você coloca outro no lugar, que é o princípio baseado na palavra. Então, no discipulado, o objetivo é haver libertação de uma cosmovisão totalmente distorcida. Tá? Então, baseado nesse texto, nós vemos que haverá uma libertação do nosso discípulo. Lucas capítulo 9, versículo 23, preste bem atenção nesse ponto aqui. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então, para seguir Jesus, aquele que segue Jesus é o discípulo. Então, nós vemos nesse texto aqui que o confronto é necessário. No discipulado, é necessário haver confronto. Sim, não é aquele confronto agressivo, não é um confronto de criar polêmica e dilemas, mas o confronto com a verdade da palavra. Então veja, para haver libertação, tem que haver o confronto. Confrontar a pessoa e nós mesmos, muitas vezes, com os nossos erros, com práticas que nós até gostamos. E nós temos que realmente ser humildes, submissos, e para reconhecer que nós estamos errados e que devemos mudar a nossa forma de agir. Lembra, um tempo atrás eu falei sobre uma definição sobre arrependimento, que arrependimento é você concordar que Deus está certo e que você está errado. Então, quando eu sou confrontado com algo que eu estou fazendo, eu estou vendo pela palavra que eu estou errado, como é que você reage?
Você concorda com Deus e busca mudança? Ou você apenas concorda, mas fala, não, nisso aqui eu não quero mudar? Então isso não é arrependimento. Arrependimento, ele produz o quê? Mudança. Produz uma alteração do nosso rumo. A nossa trajetória de vida, ela é alterada, tá bom? Então, quando você é confrontado com a palavra, o objetivo é justamente você receber uma libertação desse mau comportamento que, na verdade, ele nos trará muitos problemas, né? Muitas vezes o que Deus pede para que nós mudemos é para que nós mesmos evitemos problemas nas nossas vidas. Tá bom? Vamos pegar um outro texto aqui. Outro conjunto de textos aqui. Mateus, capítulo 5, versículo 14 e 16. Diz assim: Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então eu chamo esse versículo aqui, a definição dele, de produtores de provas. Nós, nesse texto aqui, com relação ao discipulado, Jesus está dizendo que nós, como discípulos, devemos produzir provas de que Ele está vivo. Veja bem, o testemunho de Jesus Cristo na terra é a igreja. Hoje é a igreja, é o seu povo. Esse é o testemunho de Jesus Cristo na terra. Quando alguém pede prova, me prova que Jesus está vivo, é a igreja. É a ação da igreja, é o que a igreja mostra como prática, como testemunho de vida. Pode ser até provas sobrenaturais. Quando nós oramos, Deus opera o milagre da cura, o milagre de transformação, o milagre de coisas que fogem ao nosso controle e que nós vemos que Deus opera sobrenaturalmente. Essa é uma forma de produzir provas. Outra prova é justamente a luz de Jesus brilhando em nós. Como Jesus diz, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês. Então as nossas boas obras não são requisitos para a salvação. As boas obras são provas para o incrédulo que Deus está atuando nos dias de hoje e atua sempre, e Ele é o autor da vida, Ele é o sustentador da vida e Ele é real, né? Então Deus deve ser glorificado pelas boas obras que nós praticamos, e essas boas obras são fruto de um discipulado, são fruto de uma vida de comunhão com Deus, uma vida de comunhão com os irmãos. Então a nossa luz brilhando para que o mundo veja que Deus está atuando. Então, somos produtores de provas, né? Outro texto, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Diz assim: Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão e às orações. Veja, eles aqui são os discípulos, são os primeiros cristãos. Então, eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos, ou seja, aquilo que os apóstolos receberam de Jesus e eles estavam repassando aos primeiros cristãos. Justamente aquilo que Jesus falou lá em Mateus 28. Jesus deu a eles: ide por todo o mundo e fazer discípulos, ensinando-os a guardar aquilo que eu vos ensinei. E eles estão se dedicando a repartir esse ensino. A comunhão, olha novamente aqui, a comunhão, né? Ao partir do pão, que é o momento da ceia, o momento da comunhão, e as orações. Tá?
Então, meus irmãos, eles estavam... Só um minutinho. Então, eles estavam vivendo ali a prática da vida cristã, na fidelidade da palavra. Então, aqui nós vemos nesse pequeno versículo todo o resumo de o que é um discipulado. O ensino dos apóstolos, fidelidade à palavra, a comunhão, de estar junto, não há discipulado se não tiver comunhão, o partir do pão que tem a ver com a comunhão e uma vida de oração. Isso é um discipulado eficaz, um discipulado que produz fruto. Tá? Vamos para outro texto, outro conjunto de textos. São vários textos aqui que eu quero ir trabalhando com vocês. Outro conjunto de textos. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2. Paulo dizendo ao Timóteo: e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outros. O resumo disso aqui é multiplicar esforços. O discipulado, ele tem a função de nós prepararmos outros. E aí nós linkamos no próximo versículo, que é Efésios capítulo 4, 11 e 13, já trabalhamos na aula passada. Diz: ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Veja que tremendo! O discipulado vai levar, né, à multiplicação de esforços, ao treinamento contínuo necessário. Né? Os apóstolos, os pastores, os líderes, eles devem ser os treinadores, treinar as pessoas para prepará-las para o ministério, e aí haverá crescimento, para que todos alcancemos a unidade da fé, o conhecimento de Deus, a maturidade cristã. Veja quantos benefícios há no discipulado. Nós temos que buscar isso, né? Amém, meus irmãos? Vamos lá para mais textos aqui, mais um conjunto de textos. Lucas, capítulo 14, versículo 26 a 27. Jesus disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. O que nós vemos aqui? Você tem que levar o seu discípulo a avaliar o custo de ser um cristão, o custo de ser um discípulo, avaliar o custo do discipulado. Muito importante isso. Né? No texto aqui nós vemos claramente: não existe nada que possa estar acima de Deus na nossa vida. Não pode. Né? Jesus, ele não aceita, Deus não aceita estar em segundo lugar na vida de ninguém. Deus, ele quer ser o primeiro. E esse é o lugar dele de direito, como Criador, depois também como Salvador, porque além de nos criar, ele nos comprou com o seu sangue. A Bíblia diz que ele nos comprou para ser sua propriedade exclusiva. Então veja que Jesus está falando das pessoas que são mais caras na nossa vida, que devem ser, é a família, pai, mãe, a esposa, filhos, irmãos, e a nossa própria individualidade, a nossa própria vida, quem nós somos. Nós não podemos amar nem a nós mesmos mais do que amamos ao Senhor. Jesus disse: não pode ser meu discípulo. Se eu estiver em segundo lugar, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz,
e não me segue não pode ser meu discípulo. Ou seja, nós estamos dispostos a sofrer as consequências de pregarmos a cruz. Não podemos ser discípulo. Então, quando nós vamos discipular alguém, nós temos que levar essa pessoa a avaliar esse custo, porque senão nós vamos estar iludindo. A vida cristã não é uma vida de mar de rosas, não é uma vida, um passeio no parque, é uma vida de batalha, de guerra. Nós temos que levar as pessoas a avaliarem esse custo. Amém? Gálatas 6,6. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Nós aprendemos também que no discipulado nós temos que levar a pessoa a pensar na semear financeiramente com a obra de Deus e também individualmente com aquele que o instrui. Veja bem, pessoas que se dedicam exclusivamente à obra de Deus, a trabalhar no discipulado, a trabalhar na edificação de vidas de pessoas, nós temos que sim, que muitas vezes sustentá-las, porque elas estão dedicadas. Então você tem que levar o seu discípulo a entender isso. Você está recebendo de graça a palavra, você está sendo instruído na palavra, então partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Ou seja, você também semeie financeiramente, você tem a preocupação de que uns com os outros nesse sentido. Então é uma área importante, porque você já deve ter ouvido que o bolso é a parte mais sensível do corpo humano, né? E é geralmente a última que se converte. Às vezes é muito fácil a gente se converter, mas pensar, não, financeiramente ainda tenho ressalvos. Então tem pessoas que acham que semear na obra de Deus, de ajudar financeiramente a obra, é errado. Mas não, bíblica, nós vamos entrar aqui em muitos detalhes, porque não é esse o objetivo da aula. Mas no discipulado tem que se falar sobre finanças, sobre boa administração e sobre ser generoso. Na nossa igreja, nos cultos, durante os cultos, não se dedica muito tempo a falar sobre isso. E também acho que tem que haver um equilíbrio. Mas em outras experiências que nós tivemos de pastorado, nós dedicávamos pelo menos ali uns 5 minutos para instruir o povo na questão da semeadura. Veja bem, eu sempre dizia isso, que o objetivo não era ali convencer ninguém a ofertar mais do que já tinha se proposto, mas era instruir para que a pessoa pudesse entender o que estava fazendo. Então sempre dedicávamos ali uma pequena mensagem sobre o assunto, para que todos fizessem baseados na palavra. Aquilo que você quer ofertar, Deus já propôs no seu coração. Esse é o trabalho do Espírito Santo e o entendimento que você tem. Mas é necessário falar de finanças no discipulado, tá bom? Outro texto que também nós temos que pensar é João capítulo 15, verso 8, que diz assim: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Eu já comentei que eu amo essa passagem de João capítulo 15, que fala de frutos, fala sobre a videira verdadeira e nós sermos as varas onde os frutos aparecem, que são nas varas, estamos ligados. Então, quando nós damos fruto, quando nós evangelizamos, há conversões e nós discipulamos, Deus é glorificado pelo que está acontecendo ali. E ainda incluí aqui 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, que esse versículo eu sei de cor, e você também deveria saber. Grave bem esse versículo. Quer comais, quer bebais, façamos tudo para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos tem que ter como objetivo glorificar a Deus.
Essa é uma maneira muito prática de nós filtrarmos as nossas ações. Quando nós vamos fazer alguma coisa e nós estamos em dúvida, a primeira pergunta que eu tenho que fazer é: isso glorifica a Deus? Deus vai ser exaltado por essa minha ação, por essa minha atitude? Deus vai ser a glória de Deus vai aparecer se eu fizer tal coisa, ou tal ação, ou tal atitude? Se você faz sempre essa pergunta e você tem uma resposta clara ali, então você tem um direcionamento muito bom na sua vida. Pode ter certeza que a possibilidade de se errar vai ser bem menor, porque quando nós buscamos a glória de Deus, nós estamos sendo realmente discípulos. Né? Nós queremos que Deus seja exaltado, não eu, não o meu discipulador, não a minha igreja, não o meu pastor. É Deus sendo exaltado. E quando Ele é exaltado, pode ter certeza que boas coisas vão acontecer. João Batista disse que convém que Ele cresça e que eu diminua. João Batista tinha plena certeza de que no seu ministério haveria um momento em que ele iria diminuir, ou seja, desaparecer, porque viria aquele que é maior do que ele não era digno de desatar as sandálias dos seus pés. Ou seja, João Batista tinha plena convicção de que a glória era para Jesus. Ele deveria crescer. Então, que Deus cresça, que nós venhamos diminuir. Então, quando nós damos fruto, o fruto glorifica ao Pai. Amém? E para encerrar aqui o conjunto de versículos, tem mais um aqui, para a gente poder fortalecer aqui. 1 Pedro 2:21 vai falar de novo do custo do discipulado. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam seus passos. Falando sobre o custo do discipulado novamente. Então Cristo sofreu no nosso lugar, deixando exemplo. E com certeza, se nós seguirmos os passos de Jesus, nós vamos sofrer sim com perseguições. Nós vamos sofrer com retaliações. Por que eu digo isso? Porque o mundo, Jesus, a palavra de Deus diz que a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, e o mundo ele não ama a palavra de Deus. O mundo odeia a igreja. Né? O sistema de pecado do mundo odeia a igreja. Então, se você faz parte da igreja, você vai ser alvo desse ódio do mundo. E alguma coisa de perseguição, de alguma frustração, porque você não se sente aceito, você vai sofrer. Então tem que estar bem claro isso no teu custo, né? Colocar aí na tua planilha de custo essa situação, para que você não fique depois desesperado, não fique depois frustrado ou triste, ou venha até a esfriar na fé. Tá? O importante é você ter ensinar isso também, que há um custo no discipulado. Mas o próximo versículo vai dizer realmente a garantia que nós temos, que nós vamos resistir. Olha o que diz em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Olha que maravilhoso, nós temos aqui a promessa de que nós temos uma provisão de poder para testemunhar, para sermos discípulos e discipularmos. O Espírito Santo vem sobre nós, nos dando esse poder, essa provisão de poder. Ou seja, então, se você vê que haverá lutas, que haverá dificuldades, que o custo do discipulado, ele às vezes é alto, nós temos a garantia de que nós receberemos poder de Deus. Você pode buscar essa provisão de poder para que você resista e vá em frente, e você seja vitorioso na fé e dê muito fruto para o Senhor. Isso é uma promessa que nós temos que nos apegar.
Então, esse poder do Espírito Santo está à disposição de você como discipulador, como igreja. Amém? Então, seja um discipulador de poder, no poder do Espírito Santo. E o último versículo, que acho que é o último versículo, é o último versículo, 1 Coríntios 11:1. Paulo dizendo: tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Então, o discipulado, ele é você ser imitador de Cristo. Agora, Paulo está dizendo: torne-se meus imitadores. Para aquelas pessoas que Paulo disse lá na igreja de Corinto, veja bem, aquela igreja não tinha visto Jesus. Jesus já tinha morrido, ressuscitado e assunto aos céus. Nem Paulo viu Jesus diretamente. Paulo teve uma revelação de Jesus. Mas Paulo tinha certeza tão grande de que ele era um discípulo, que ele falou: torne-se meus imitadores. Eu sou a referência de Cristo para vocês. Com muita humildade Paulo falou isso, mas com uma certeza muito grande. Então nós temos, olha, eu busco ser imitador de Cristo. Então, como eu sou imitador de Cristo, então vocês também serão. Então, tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Porque Paulo era a referência de Cristo para aquela igreja. Então, você deve ser a referência de Cristo para o teu discípulo e para as pessoas que você tem relacionamento. Amém? Então, são alguns versículos que a gente foi selecionando para embasar aqui a nossa conversa sobre o discipulado. E eu quero encerrar dizendo o seguinte, mostrando para vocês aqui sobre comunhão, que nós vamos fechar. Continuando falando sobre Paulo. Paulo precisou de um Ananias e de um Barnabé. Lá em Atos 9, vemos quando Paulo teve ali o encontro com Jesus a caminho de Damasco, e ele foi até Damasco, só que precisou de um Ananias, que Deus levantou, para ir até Paulo e dizer para Paulo o que ele tinha que fazer. Então Ananias foi lá, obedecendo ao Senhor, ministrou na vida de Paulo, o batizou, e Paulo, começou a andar ali a vida cristã, e as pessoas sabiam que ele era um perseguidor da igreja, ficavam com medo de estar ali junto com Paulo, não acreditavam muito na conversão dele. Aí entrou Barnabé, e Barnabé o conduziu ali no meio da igreja. Ou seja, Paulo precisou de um Ananias e de um Barnabé. Se Paulo precisou, todos nós precisamos de alguém que nos discipule, que alguém que nos ensine e que alguém que nos ajude a caminhar junto com a igreja. Não existe cristianismo sem relacionamento. Nós voltamos lá à questão do relacionamento. Então é importante falar isso hoje, ainda mais hoje, nos dias que nós estamos vivendo de isolamento, que muitas pessoas podem sair desse período de quarentena dizendo: olha, eu me dei muito bem em assistindo cultos em casa, numa live, ou ouvindo mensagens na internet. Acho que não precisa mais ir para a igreja, não preciso estar ali junto com a igreja. Não caia nessa, tá? Não caia nessa mentira. Olha o que o texto bíblico diz em Provérbios capítulo 18, versículo 1. Quem vive isolado se preocupa apenas consigo mesmo e rejeita todo o bom senso. Eu costumo brincar o seguinte: se você quer viver isolado, vai virar monge budista. Não serve para ser cristão. Quem quer viver isolado, não é no cristianismo que vai encontrar a solução. Tá? O cristianismo, em sua essência, exige relacionamento. Pessoas que vivem isoladas, o texto bíblico fala, só parte para o egoísmo. Tem a tendência a ter uma vida egoísta. E nós não fomos criados para isso. O egoísmo, ele leva ao isolamento e você pensar somente em si mesmo. Mas no cristianismo tem que haver comunhão, e na comunhão
nós servimos uns aos outros. Discipulado é servir uns aos outros. Nós estamos preocupados em servir ao nosso irmão, a servir a nossa igreja, a servir ao Senhor. Por que a comunhão é importante na igreja? A comunhão é o espaço preparado por Deus para pormos em prática a nossa fé. Eu não consigo praticar o amor isolado. Eu preciso ter alguém do meu lado. Eu não consigo praticar paciência se eu vivo isolado. Eu tenho que estar no meio de pessoas que pensam diferente de mim, que são contraditórias a mim, para exercer a paciência. Então eu não consigo praticar a minha fé cristã isolado, porque eu não tenho como praticar sozinho. Na comunhão encontramos Deus agindo na vida dos cristãos em meu favor. Quantas pessoas Deus pode levantar para ajudar você nas suas carências e as suas necessidades? E a mesma coisa você sendo levantado para ajudar outras pessoas. É aquilo que eu sou forte ajudando o que é mais fraco. Mas ao mesmo tempo, naquilo que eu sou mais fraco, eu estou sendo ajudado por outro que é mais forte. Existem certamente áreas vulneráveis na nossa vida que nós precisamos de ajuda uns dos outros. É na comunhão que encontramos a força para continuarmos fiéis a Deus. Você sozinho, você não consegue muitas vezes se erguer. Existe uma ilustração muito antiga, muitas vezes eu já ouvi. Imagine um braseiro de carvão, as pedrinhas de carvão ali todas vermelhas, porque todas estão juntas, mas se você tirar uma de perto do braseiro, aos poucos ela vai se esfriando e perde ali, né, o calor. Então, quando nós estamos isolados uns dos outros, nós não conseguimos muitas vezes manter ali o vigor na vida espiritual. Então, e muitas vezes a fé esfria e nos afastamos de Deus. Então, para nós continuarmos com força, para continuar nessa fidelidade, tem que haver comunhão, tem que estar junto. E é através da comunhão que Deus nos estimula ao amor e às boas obras. Né? Quando você, veja bem, você recebe uma informação de que você pode ajudar financeiramente uma determinada instituição de caridade ou uma instituição de uma ONG, e você manda o recurso, isso é bom. Mas não é só de recurso financeiro que muitas vezes esse lugar precisa, ele precisa de pessoas. Né? Então, quando você está junto ali, vendo a necessidade, e você se coloca à disposição para servir, você é estimulado ao amor e às boas obras. Você participa, você está junto, você faz parte de algo, você tem um senso de pertencimento a algo. Né? Mas será que é tão... Tem muitas pessoas que pensam hoje, olha, eu não preciso estar numa igreja para servir ao Senhor. Eu quero aqui agora chamar uma imagem aqui para que você, a webcam, e quero falar um pouquinho sobre isso para nós encerrarmos. Já estamos encerrando a nossa aula. Veja bem, o ser humano, não só cristão, tá? O ser humano na sua essência, Deus colocou isso, necessita de um senso de pertencimento, você pertencer a alguma coisa. Primeiro, a instituição que você pertence, à família. Eu pertenço a uma família. Eu tenho que ter esse sentido de pertencimento. Você pode ver que muitos adolescentes hoje sofrem bullying na escola porque se isolam. Mas se isolam porque não se sentem que pertencem ao grupo. Então falta esse senso de pertencimento, sofrem com bullying e aí vem o que? Uma depressão, vem outros problemas emocionais. Por quê? Não tem aquele senso de pertencimento. Nós precisamos nos sentir que pertencemos ao corpo de Cristo. Pertencemos à família de Deus. Então, a igreja, não importa se é a igreja A, B ou C, você tem que fazer parte de um corpo, de uma comunidade de fé, para que você se sinta ali pertencente a ela e você faça parte da vida ativa dessa comunidade
para que você possa crescer em todos os sentidos, espiritualmente, emocionalmente e também, quem sabe, financeiramente. Né? Você precisa pertencer a algo. Esse senso de pertencimento é importante, o ser humano precisa dele. Então, essa história de que você pode viver sem uma comunidade de fé não é verdadeira, não bate com a Bíblia, não está no contexto do cristianismo. Mesmo porque, qual é o nosso alvo? De levar o Evangelho para as pessoas, para que elas tenham a vida eterna. Vida eterna onde? Com Deus. E a Bíblia diz que lá haverá milhares de milhares, ou seja, uma vida pela eternidade em comunhão. Como que nós vamos viver em comunhão na eternidade se não conseguimos viver aqui na Terra? Se aqui já é o que já é a sala, a antessala do céu, tem que ser aqui o reino de Deus vindo até nós, o reino de Deus já atuante aqui conosco. Se eu não consigo viver em comunhão com meus irmãos, como é que eu vou viver em comunhão no céu? Então, é para nós pensarmos, e no discipulado nós temos que ir quebrando essas barreiras. Amém, queridos? Não sei se vocês conseguiram aqui pegar a aula toda, ela vai ficar gravada no canal, né? Deu alguns probleminhas aqui na transmissão. Se for necessário, nós repetimos essa gravação, eu vou depois perguntar para vocês no WhatsApp como é que ficou. Mas eu queria que vocês aproveitassem esse tempo, meditassem nisso. Nós vamos partir para um discipulado forte, um discipulado realmente de levar a palavra baseado na Bíblia, ok? Que Deus abençoe vocês, tenham um ótimo final de semana e que o Senhor continue sustentando vocês nesse período de isolamento. Estamos à disposição, pode ligar para a gente, falar no WhatsApp, mandar as mensagens, nós vamos estar respondendo e eu quero orar com você nesse momento. Pai, abençoa meus irmãos, derrama a sua graça sobre eles, continue sustentando na fé, continue sustentando no propósito de levar o teu evangelho, a tua palavra, e que nós sejamos, Senhor, vitoriosos, saiamos vitoriosos nesse período. Toma a nossa nação nas tuas mãos, que tanto precisa de ti, Pai. Os nossos governantes que precisam da tua direção, toma em tuas mãos, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, meus queridos.